E o que eu pergunto, como eu já havia dito anteriormente, que quando eu penso dessa forma, quando eu penso numa necrópole, quando eu tenho uma imagem de Manaus em que as pessoas estão sendo enterradas em uma vala comum, eu pergunto se essa necrópole, ela também já não é um prelúdio de uma vala comum da qual nós fazemos parte. E aqui me parece que eu me apresento muito pessimista quando me coloco dessa forma, mas esses modelos de sociedade, esse modelo de sociedade fundamentado numa necrópole, ela nos coloca diante de um pensamento que parece que estamos, ao mesmo tempo, dentro de uma vala comum. Fomos feitos para pensar que nós deveríamos necessariamente entrar numa vala comum. Mas essa vala comum que nós vemos hoje, ela está associada ao que está acontecendo no momento. O mundo, o coronavírus, o Covid-19, ele tem nos colocado diante, não necessariamente da morte, mas da mortandade, de ver as pessoas morrerem ao nosso lado. E aqui, se nós pensarmos o que faz com que as pessoas morrem, especificamente nesse momento aqui, que traz a mortandade aos nossos olhos, é pensar o vírus. E aqui a definição de vírus é bastante interessante. O vírus, ele tem uma das definições que ele tem, que são várias das definições, que o vírus é um ser minúsculo, é um ser pequeno, mas os vírus, ao mesmo tempo, eles são considerados parasitas. Eu queria sair dessa perspectiva de pensar o vírus enquanto parasita e pensar o que são, de fato, esses vírus parasitas dentro de uma estrutura social. Se nós pensarmos que a dimensão estrutural do presente, ela é feita a partir de uma composição química e tóxica. Nós pensamos que essa composição química e tóxica é um vírus. E se eu estou tentando pensar aqui, esse vírus enquanto um modelo social, esse vírus enquanto o modelo social, que ao mesmo tempo ele é químico e ele é tóxico. E essa química, esse modelo social, esse vírus, ele ataca, em primeiro lugar, o ambiente. E aqui nós podemos pensar de que maneira que esse vírus ataca o ambiente, de que maneiras que esse vírus ataca a sociedade enquanto ambiente, de que maneira que esse vírus ataca o meio ambiente. Depois que ele ataca o ambiente, eu estou pensando no vírus e sociedade, e pensando no que é esse vírus, depois que ele ataca o ambiente, ele ataca os corpos. E os corpos humanos, eles são extremamente fragilizados e vulneráveis. Nós somos imunes a muitas coisas, mas somos totalmente expostos às outras coisas do qual o nosso corpo não se dá conta. A gente já passou por diversos vírus ao longo da história. Esse é mais um dos vírus. A gente criou, pela ciência, diversas capacidades de nos curar desse vírus, mas o vírus em si, o Covid-19, ele nos diz que existe um vírus que ainda é maior, que não é o vírus enquanto esse Covid-19, mas é o vírus que ocupou um espaço na sociedade. E aqui o vírus enquanto um pensamento sistemático, um vírus enquanto um modelo de sociedade, um modelo de sociedade que não tem a vida como valor, mas que tem a morte como valor. Parece bastante pessimista, eu já falei, mas não é essa a ideia. O Covid-19 fez com que nós começássemos a observar, segundo a Agamben, que nós temos um corpo que é nu, um corpo que é exposto ao mundo, um corpo que é colocado ao mundo. Esse corpo que é colocado ao mundo, esse corpo nu, segundo o Agamben, é o corpo que é mais fragilizado, é o corpo que vive segundo as suas necessidades, é o corpo que vive segundo as suas necessidades biológicas. Só que a vida não é apenas isso. E o vírus nos fez perceber que existe uma camada enorme de pessoas no mundo afora que vive de acordo com as suas necessidades mais determinantes da vida, com as necessidades biológicas, comer, beber, ter onde morar e ter onde se abrigar, que são as necessidades mais básicas que existem. Isso é bastante preocupante para a gente. Como que um vírus, aqui o vírus enquanto componente químico mesmo, o vírus enquanto Covid-19, nos mostra que a sociedade também é detentora de um vírus, que é um vírus do comportamento humano, esse tipo de vírus que ocupa a nossa cabeça, esse tipo de vírus que ocupa um lugar de poder. O vírus, ao mesmo tempo, ele se transformou em uma inflamação sistêmica. É como se nós pensássemos, o vírus se transformou em uma inflamação sistêmica dentro da sociedade. Não o vírus Covid-19, mas o vírus do pensamento da sociedade. É uma inflamação sistêmica. É um vírus que destrói a biodiversidade.
é um vírus que destrói o meio ambiente, é um vírus que destrói o corpo como consequência. E esse vírus que destrói a biodiversidade, que destrói o meio ambiente, que destrói o corpo, não é o coronavírus, pensando aqui o vírus enquanto um modelo de pensamento social. O coronavírus é um vírus químico, é um vírus que é o Covid-19, que a ciência pode definir. O que eu estou dizendo aqui é esse outro tipo de vírus que agora o Covid-19 nos apresenta, é um modelo de comportamento social. E aqui, esse vírus nos diz uma coisa bastante interessante, que nós, de certa forma, por mais que tenhamos lutado até hoje, nunca aprendemos a viver com os vivos. Nós precisamos de determinar os nossos comportamentos através da lei da organização social, que é necessário isso. Nós criamos isso para dizer que nós precisamos de ordem, de organização, para viver com os outros semelhantes. Eu fecho aqui. Nós nunca aprendemos a viver com os vivos, mas jamais aprendemos a morrer. Nós não conseguimos aprender a viver com os vivos, mas também jamais nós aprendemos a morrer. Não aprendemos a morrer. Nós não nascemos para entender que a morte faz parte daquilo que somos. Como eu falei anteriormente, nós agora lidamos com a mortandade dos outros, mas não conseguimos lidar ainda com a morte. Só que esse vírus social que eu estou falando aqui, que não é o Covid-19, esse vírus social que ocupa o pensamento, a racionalidade do mundo, ele começa a nos dizer que agora a morte ou a mortandade ela pode ser delegada. O que eu quero dizer com isso? Quando chegou o vírus enquanto doença, enquanto Covid-19, nós vimos de onde que ele veio. Agora ele começa a ocupar outra gama social. Nós começamos a delegar agora quem é que pode ou não morrer. Agora nós delegamos a morte, nós delegamos a mortandade. Eu não sei se os nossos hospitais darão conta das pessoas. E aqui o prefeito de São Paulo, por exemplo, já falou que ele vai talvez ter que comprar frigoríficos. Eu já falei que, por exemplo, as pessoas estão sendo enterradas em valas comuns. Isso é um exemplo de que nós começamos a delegar a morte, nós começamos a delegar a mortandade. Agora, o que começa a fazer com que as pessoas vejam a morte ou mortandade por outro lado, que vejam a morte como algo fora de si, é essa delegação da morte. Nós começamos a delegar a morte. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Essa delegação da morte, ao mesmo tempo, ela anuncia a brutalidade do mundo. Ela anuncia, como diz aquele bem, que o mundo é bruto, que o mundo ele é grosseiro, se ele não se dá conta de que ele cria para si um vírus enquanto comportamento, um vírus enquanto racionalidade, um vírus enquanto lugar de poder, um vírus enquanto política. Esse vírus, olha que interessante, olha que atenção desse vírus. O vírus Covid-19 agora, ele faz com que as pessoas, quando estão no seu limite nos hospitais, e aqui a gente está vendo toda a busca por respiradores, as pessoas começam a ficar com problema de asfixia, não conseguem respirar, falta ar para respirar, o ar fica seco, enfim, falta ar para respirar. Eu estava ao mesmo tempo pensando, não quero dizer que uma coisa é maior que a outra. Essa asfixia, ela sempre existiu. Só que como nós nunca a vimos atingindo de forma brutal e nos colocamos diante da morte, a gente nunca questionou. E aqui, novamente, a biodiversidade. Essa asfixia, nós podemos pensá-la como a poluição. A poluição e a lotação, a poluição das cidades e a lotação dos transportes públicos sempre nos colocou em asfixia. Só que nós nunca nos demos conta de que essa asfixia é um comportamento doentio, comportamento de nossa postura, é um vírus do qual nós não conseguimos enxergar porque transformou-se em um comportamento social. Não é o Covid-19. O Covid-19 nos coloca diante da morte, diante da mortandade. O comportamento social, enquanto nós o adquirimos, ele também nos coloca diante da morte, mas nós não o questionamos. Outra coisa que é bastante chocante, que é bastante pesada nessa leitura, é que quando se pensa que vai comprar frigoríficos para colocar as pessoas, porque não tem como enterrá-las, os cemitérios estão superlotados, nós pensamos aqui na putrefação. Você coloca as pessoas num frigorífico para que ela não comece a entrar em estado de putrefação. Nós não gostamos do mau cheiro
Nós não queremos o mau cheiro. É agressivo saber que as pessoas estão apodrecendo nos hospitais e que elas precisam ser congeladas para serem enterradas depois. Isso é bastante pesado, mas isso também denuncia que nós sempre tivemos medo do mau cheiro dos moradores de rua. Nós sempre tivemos medo do mau cheiro dos esgotos. Ou seja, a necrópole sempre esteve ali. Agora, o que o Covid nos traz é que a morte sempre está do nosso lado, mas ela nunca veio de maneira tão agressiva. Ao mesmo tempo, nos convida a pensar de que maneira que eu posso olhar agora como que eu transformo a minha cidade, como que eu transformo o mundo, como que eu transformo a sociedade numa grande necrópole. Da mesma forma que eu tenho medo, eu tenho uma certa ojeriza, eu não quero ver, é agressivo para nós humanos, é agressivo para a nossa humanidade saber que uma pessoa está entrando em um estado de putrefação, fica também do outro lado uma reflexão de que a putrefação sempre esteve aqui do meu lado, com os esgotos a céu aberto, com as periferias, com as pessoas que moram na rua, porque nós não nos aproximamos. Não nos aproximamos porque, como eu disse no início, parece que é um morto-vivo do qual eu não quero dar conta. Eu não quero olhar para ele, é uma morte da qual eu não quero olhar. Eu prefiro considerar que é um morador de rua do que considerar que aquilo ali é uma cena de morte. Aquilo ali é uma cena agressiva. Aquilo ali deveria também causar a mesma ojeriza que eu tenho, o mesmo pavor que eu tenho, a mesma angústia que eu tenho quando eu olho na televisão, eu vejo na televisão que as pessoas estão sendo congeladas para que elas não morram. E aqui tem uma coisa bastante interessante. O Covid, enquanto doença agora, que precisa ser tratada, nos obriga a usar as máscaras. Só que sempre utilizamos máscaras, né? A diferença é que agora essas máscaras são visíveis. Nós conseguimos enxergar as máscaras para nos proteger da transmissão do Covid-19. Só que essa máscara, eu gosto muito do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa diz uma coisa bastante interessante. Chega um tempo que a gente passa tanto tempo usando a máscara que chega uma hora que a máscara gruda no rosto. Essa máscara que nós utilizamos agora enquanto proteção, de forma simbólica, ela sempre existiu. Nós sempre, enquanto sociedade, utilizamos máscaras. E aqui eu falo nós, sempre pensando nós enquanto lugar de poder. Nós sempre utilizamos máscaras, não enquanto heróis, mas utilizamos máscaras para nos esconder de alguma forma, para não querer ver alguma coisa e assim por diante, para nos proteger do que está à nossa frente. Então a máscara sempre existiu. E o uso da máscara, que eu pensando de forma simbólica, ela também nos diz que nós não queremos ter contato, que nós não queremos ver, que nós não queremos falar, o que nós não queremos transmitir. E aqui me deixa uma coisa bastante assustado também, fechando essa porta, colocando asfixia, a putrefação, o uso da máscara. Eu penso tudo isso dentro da necrópole. Pensando isso dentro da necrópole, pensando isso enquanto um grande velório de seres vivos, mortos, nós temos agora uma coisa que entrou para ocupar o espaço das pessoas, que é as lives sertanejas. As lives sertanejas parece que se transformou na trilha sonora fúnebre. Então, enquanto as pessoas estão morrendo, os cantores, não estou julgando aqui o que eles fazem, que talvez sirva enquanto entretenimento para alegrar as pessoas, mas também estão fazendo as lives, e as lives se transformou, e aqui eu estou pensando de maneira bastante crítica, que se transformou na trilha sonora ou nos cantos fúnebres. Tem uma coisa que eu lembro que de criança, eu nunca apanhei da minha mãe, mas tem uma coisa que eu lembro de criança, e algumas crianças passaram por isso, que quando a mãe dava aquelas chineladas no filho, dava uma surra na criança, a criança começava a chorar alto, a mãe era muito comum falar pro menino engole o choro, engole o choro. Agora entra a segunda parte do que eu queria falar também. Esse engole o choro, ele é muito pesado, porque agora as pessoas estão tendo que, adultas e crianças ao mesmo tempo, que engolir o choro. Não é mais possível chorar diante dos mortos, porque as pessoas que morrem por Covid-19, elas têm que ser enterradas para não transmitir a doença, enfim, para não ter o contato social e assim por diante. O que eu queria dizer com isso, que isso que a minha mãe falava, ou que as mães falavam de modo geral, bater no filho e falar engole o choro, é como se eu tivesse que agora sofrer em silêncio. Isso é engolir o choro. Neste momento, nós compartilhamos o silêncio dos mortos. É aqui que eu queria chegar. É nesse momento que nós compartilhamos o silêncio dos mortos. É engolir o choro. É não poder chorar com, ou não poder chorar sobre. E aqui eu lembro daquela música que é bastante bonita, que é encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Agora,
isso ficou difícil, encostar a cabeça no ombro de alguém e chorar, porque o distanciamento social não permite isso, a não ser que aqueles que são mais íntimos. Em outras palavras, para usar um pouco de Freud aqui, nós entramos em um momento de um luto comum. Esse luto comum, repito, é o que eu penso aqui, que é o silêncio dos mortos, que é a segunda parte do que eu iria falar hoje. E o que é esse silêncio dos mortos? O silêncio dos mortos é o desespero. E a palavra desespero é quando nós não podemos esperar. É quando eu não posso esperar, eu me desespero. Mas aqui entra uma coisa bastante interessante. O que eu não posso esperar é o que exatamente? O que eu não posso esperar? Porque aquele que eu amo já se foi. Então, o que eu não posso esperar? O que eu não posso esperar aqui é o que nós chamamos que é a dor. Eu não posso, digamos que, sentir a dor na medida em que ela me ataca. Eu não consigo sentir a dor na medida em que ela se apresenta para mim. Talvez aqui, para quem passou por aquilo que eu havia dito, engole o choro, nós sabemos que hoje os psicopedagogos, os psicólogos falam que é muito ruim você bater na criança, porque isso pode gerar trauma. Esse momento nós temos que ser bastante atentos, porque é um trauma na sociedade a gente saber que nós temos que agora que engolir o choro, que a gente não consegue mais compartilhar a nossa dor, que não podemos sentir a nossa dor na sua intensidade, que nós não podemos chorar pelos nossos mortos ou com os nossos mortos. Nós não temos mais condições, de uma forma ou de outra, de ter os nossos rituais fúnebres. Isso faz com que a consciência da transitalidade, a consciência de que nós iremos morrer, ela fique cada vez mais intensa em nós. Ao mesmo tempo, e aqui é o cuidado que nós temos que pensar enquanto filósofos, nós temos que nos preparar enquanto filósofos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e não podemos transformar isso numa falta de sentido do mundo, porque nós sabemos muito bem que o que dá sentido ao nosso mundo é estar próximo àquilo que nós amamos do mundo. Aquilo que mais estamos próximos do mundo são as pessoas que nós amamos. Elas dão sentido ao nosso mundo, e nós damos sentido ao mundo, é por ela que nós lutamos, e assim vai. Por isso, é preciso os rituais de passagem. Mas agora nós não temos os rituais de passagem. O que nós faremos, então, se eu não consigo ter o ritual de passagem? Me parece que é o momento em que a dor começa a gritar naqueles que estão enlutados, naqueles que estão em luto. Não posso, ou eu não tenho com quem compartilhar, essa dor começa a gritar. Só que a dor grita dentro de cada um. É uma dor que eu não posso compartilhar. É uma dor que eu não posso externalizar. É uma dor que eu não posso fazer o momento de chorar junto. O social se faz de maneira muito econômica. O social se torna econômico. Os sentimentos aqui eles ficam bastante econômicos. E aqui parece que esse sofrimento, essa dor, ela se põe surda diante do sofrimento. Essa dor ela fica ensurdecida diante do sofrimento. A dor transforma-se em algo inaudível e, por isso, indizível. Eu não consigo mais dizer a dor que sinto. E aí eu não sei quando que eu vou conseguir dizer a dor que sinto. Agora, nós temos que pensar o seguinte, nós precisamos desse choro compartilhado. Mas o que eu faço quando eu não tenho esse choro compartilhado? Como que eu vou fazer se o isolamento agora não me permite ter o choro compartilhado? Existe uma tribo indígena que ela precisa especificamente dos rituais fúnebres, porque os rituais fúnebres eles não têm só esse momento de falar, mas ele tem uma relação com a ancestralidade, é o medo de que a pessoa volte, enfim, tem as explicações antropológicas para cada tribo indígena, mas os rituais fúnebres, eles não têm apenas esse momento que eu tenho que compartilhar com o outro a minha dor. Ele tem um momento em que eu fecho um ciclo. Parece que agora nós não conseguimos mais fechar um ciclo. Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é análise de um problema social, que agora passa a ser um problema subjetivo. Eu comecei com a análise de um problema social que passa a ser também um problema subjetivo. Esse problema subjetivo, agora a gente precisa entendê-lo não apenas para uma pessoa, para duas pessoas ou para quem está passando pelo sofrimento. Nós precisamos entendê-lo de forma simbólica, o que isso vai trazer no nosso modelo de sociedade.
para o nosso modelo de sociedade, o que temos que tirar como lição, e aqui eu vou encerrando a fala, o que temos que tirar como lição para esse novo modelo de sociedade, que não pode ser uma necrópole, diferente da necrópole, é a acrópolis, ou seja, a acrópolis é aquele lugar em que eu coloco os pensamentos mais elevados, onde o pensamento humano ele deve ser mais elevado, onde a razão deve ser mais elevada, onde tudo aquilo que é bom é mais ou menos aquilo da ideia de Platão do mundo das ideias, onde o mundo é mais perfeito, onde as ideias é mais perfeito, onde as coisas são mais possíveis. Assim como a necrópolis é um lugar onde nós compartilhamos aquilo que é imperfeito, aquilo que é a morte, aquilo que é a mortandade. Na acrópolis é aquilo que eu posso compartilhar, que é o mais bom, que é o mais perfeito, que é o mais belo, segundo a teoria do Platão. De modo geral, o que a gente tem que tirar como lição aqui, não exatamente como lição, que essa não é a ideia de tirar como lição, mas que, por conta de tudo isso, por conta do Covid, enquanto a doença agora, nós digitalizamos tudo. Só que nós temos que pensar que uma das coisas que não pode ser digitalizada é a vida. A vida nunca será digitalizada. O que nós digitalizamos são comportamentos muito mais voltados para o mundo do trabalho, para a nossa vida social. Mas a vida em si, aquilo que entendemos como vida, não pode ser digitalizada. E quando eu falo a vida, eu falo dos sentimentos que nós temos pelos outros, pelas pessoas, eles não podem ser digitalizados. Isso porque eu só posso pensar humanidade se existir um corpo, senão o corpo não tem humanidade. Outra coisa que eu tenho que pensar também, agora preocupado com esse formato de trabalho também, para não transformar minha casa em um sarcófago ou transformar a minha casa em um caixão, eu não posso transformar essa ideia de home office, a minha casa, em um caixão. Eu não posso transformar a minha casa em um necrotério, porque senão eu fico aqui nos apartamentos pequenos, nos quartos pequenos, de frente para uma tela o tempo inteiro, eu me transformo em um ser vivo trancado o tempo inteiro. É como se eu estivesse vivo dentro de um caixão. Essa é a ideia de necrófilo, que é terrível. Outra coisa que a gente não pode pensar, a humanidade separada da biosfera. E o humano e a biodiversidade estão ligados. E o que nós temos que entender, o humano e a biodiversidade estão ligados, mas não é por Wi-Fi, não é por internet. Estão ligados pelo orgânico. Então não podemos entrar nessa ilusão que ao passar o que será da vida depois do Covid-19, todo mundo fica projetando o futuro e todo mundo está dizendo que o mundo será outro por conta da tecnologia, não sei o quê, mas não podemos desligar isso. A humanidade e a biodiversidade, elas caminham juntas e elas não se ligam por internet, não se ligam por Wi-Fi. E aqui eu fecho com uma das coisas, mesmo não sendo um cristão tradicional, o maior modelo que existe enquanto modelo histórico para entender esse momento em que a gente passa por momento de necrófise, a gente passa por momento de morte, perceber a mortandade, é a compaixão. O exemplo de compaixão, enquanto exemplo histórico, para mim, ainda continua sendo o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo de compaixão, enquanto figura histórica, não enquanto figura religiosa. Porque enquanto figura histórica, para mim, ele tem mais sustentação do que hoje, enquanto figura religiosa. Porque enquanto figura histórica, ele me diz que a compaixão é estar apaixonado por aquele que está do meu lado. Eu só consigo ver aquele que está do meu lado quando eu olho para ele, quando eu estou com ele. Eu estou apaixonado por aquilo que eu vejo. E aqui independe daquilo que eu vejo. E aquilo que eu vejo deve ter tanta vida quanto eu tenho vida. Só consigo dar sentido para a minha vida quando eu encontro sentido na vida do outro. Esse é o significado de compaixão. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tinha mais coisas, mas é um tema bastante pesado que não dá para a gente ficar aprofundando aqui, indo muito longe. Eu acho que era isso. Espero que tenha ficado bastante claro. Que a gente saia com um pouco mais de compaixão depois que passar essa pandemia. Retomando, que a gente comece a criar compaixão antes de passar a pandemia, porque senão quando passar a pandemia a gente vai sair do nosso sarcófago ou dos nossos caixões, chamadas apartamentos, sem um mínimo de compaixão. E como, usando novamente a metáfora cristã, é preciso ressurreição, é preciso um novo mundo, é preciso uma nova Páscoa. Porque senão a gente vai sair novamente do caixão como mortos-vivos. É isso. É isso aí, Tiagão. Você está aí? Maravilha, Marcos. Obrigado aí pela sua exposição. Irmão Marcos, a partir de agora. Ficamos dentro da sua fala dentro dos 40 minutos aí, porque tivemos aí umas quedas e tal, mas enfim, estamos no tempo.
Acho que dá tempo ainda de uma consideração. Aldo, Pablo, não sei se a Helene está com a gente.